Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos para esse é o vídeo de 263 e aí também é a questão de número 22. Kardec faz a seguinte pergunta: como faz o espírito para bater? Serve-se de algum objeto material? Quer dizer, ele pega um martelo, pega mão de pilão, né? Antigamente existia muitas essas coisas, né? Mão de pilão. Vai socar o café, menino. Macete. Naquela época minha de criança, existia isso, né? Macete para amassar o feijão ali, né? A mãe da gente amassava o feijão. Hoje em dia não amassa mais o feijão, né? Para comer. Então, coitadinho, o macete perdeu a profissão dele, perdeu a utilidade, né? E parando para analisar, é uma profissão que foi extinta mesmo, né? Porque ninguém amassa mais o feijão, né? E o engraçado é que nós assim, né, os irmãos, nós ficava esperando a minha mãe ir fazer almoço ou janta, porque era uma brigada na hora para poder amassar o feijão. Quando ela falava assim, Luiz, vai amassar o feijão para mim. Eu ia todo, porque eu sabia que depois, olha só, falta de higiene. Depois eu pegava o macete e saía lá para fora, passando a língua nele. Mas é porque... E quando eram as minhas irmãs, que a minha mãe apontava, mas me dava uma raiva. Eu ainda pensava assim, tomara que dá dor de barriga nela. Assim, não dava. Isso é para mostrar o tanto que a mediunidade aqui é fraca. Mas é brincadeira. Mas é um macete, né? Então as pessoas, Kardec está perguntando aqui, como faz o espírito para bater? Serve-se de algum objeto material? Né? Porque eu, para poder bater na mesa aqui, eu estou me servindo da caneta, né? Caneta, pronto. E o espírito, ele se serve de um objeto material? Resposta: tanto quanto dos braços para levantar a mesa. Sabes perfeitamente que nenhum martelo tem o espírito à sua disposição. Tá vendo? Não existe martelo, não existe macete, não existe mão de pilão, né? Não existe coisas assim, fantasioso, miraculoso. Seu martelo, né? Então Kardec já tá, São Luís já está usando esse termo só para ficar mais simples. Seu martelo é o fruído é o fruído do médium, que é o fluido animalizado, né? Que é o fluido de efeito físico, aquela porção que ele pegou, né? Vou usar aquele outro termo, surrupiou do médium, mas pegou mesmo. Do médium, presente ou ausente, como nós já explicamos nos nossos vídeos, e também juntando-se com o dele e animando o móvel, animando o objeto. Então, aquele fluido, a vontade dele é que leva. Presta atenção para você ver, ó. Seu martelo é o fluido que, combinado, ele põe em ação pela sua vontade para mover ou bater. Tá vendo só? É o que eu acabei de dizer aqui. Então, o móvel. Então vamos pensar da seguinte forma: os estalos, né?
que ocorre na mesa, né? Os estalidos, os estalos, né? Aquilo ali não passa-se da a vontade do espírito, porque é o espírito quem movimenta a mesa, a cadeira e que movimenta outros objetos, tudo. É o espírito. O espírito, a parte. Não é o espírito do médium, não é nem a alma do médium. A alma do médium ali só serve para fornecer aquela cota de fluido. Então, a vontade, porque aquele espírito, ele é dotado de vontade, de pensamento, ele é dotado de inteligência. Então, ele é que provoca aqueles estalidos na madeira. Então, por exemplo, quando olha só para você como que esse negócio é interessante. Por exemplo, quando Kardec interrogava aqueles fenômenos inteligentes, né? Porque os médiuns todos sentados em volta da mesa, é óbvio que a mesa já encontrava-se, devido a todo esse procedimento a mesa encontrava-se ali naturalmente animada pelos fluidos dos médiuns mas graças à presença dos espíritos que ali se encontravam presentes, porque eles é quem respondia. Então, olha só para você ver. Na letra do alfabeto, ali no alfabeto, porque teve esse período da comunicação com o mundo espiritual através do alfabeto. Então, se o teu nome começa com a letra B, nós já fizemos isso aqui num vídeo. Se o teu nome, Kardec pensava, Kardec, ele não pronunciava assim como eu estou pronunciando aqui, não. Algumas vezes sim, mas a maioria das vezes Kardec era muito esperto, entendeu? Então Kardec interrogava os espíritos da seguinte forma, mentalmente, assim, ó. Se o teu nome começa com a letra B, dá 2 pancadas na mesa. Se não, dá 1 pancada. De repente, só que nós temos que entender que essas 2 pancadas, essa pancada, o espírito não estava ali se utilizando-se de um martelo e nem de um macete. Coitadinho do macete. Entendeu? A vontade do espírito, a vontade dele, né? O domínio que ele tinha sobre aquela matéria solidificada que era a mesa, então ele provocava aquele som através de sua mente. Ele não precisava ir lá com a mão, ó. Ele não precisava pegar um martelo e ir lá, ó. É só ele pensar. Como, por exemplo, pensa no teu dedão do pé. Agora pensa assim, ó. Pensa só nele. Deixa ele quietinho aí onde ele está.
Agora pensa assim, movimente-se para cima, movimente-se para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Você entendeu? Foi necessário você ir lá com a tua mão e levantar o teu dedão e baixar, levantar e baixar? A vontade do Espírito, que tendo aquela matéria solidificada, sólida, mais vitalizada, é como se fosse o braço, a mão dele. Então, a vontade dele mesmo provocava aquele som, tuque, tuque. Entendeu como que é o negócio? Então, isso é muito esclarecedor. Agora, eu posso dizer uma coisa para você? 97% dos espíritas desconhece isso. É lamentável. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas com a teoria. As pessoas estão preocupadas com as práticas. E é onde as pessoas se perdem, né? Então, olha só para você. Seu martelo é o fluido que, combinado, ele põe em ação. Ele põe em ação de acordo com o desejo dele. Então, ele vitaliza uma porta, ele vitaliza. Olha só para você ver uma coisa. Eu tenho aqui à minha frente aqui um quadro de uns 60 de altura por uns 40 de largura do professor Eurípides Barçanufo. E é uma moldura caríssima, é de vidro, todo de vidro. Então, a altura onde ele se encontra até o chão dá mais ou menos 1,20 m de altura. Um dia, eu cheguei do centro e eu deparei com esse quadro no chão, com a imagem do professor para cima, intacto. Você entendeu? Não quebrou o vidro, não danificou a moldura. Eu olhei tudo quanto é detalhezinho, não riscou nada. Depois eu vim a saber da avó, que foram meus amigos, que vitalizou esse quadro, né? Vitalizou ele todinho, levantou ele aqui da escrivania onde nós nos encontramos, e ele se encontra, transportou ele no ar aqui, como se fosse uma cadeira, né, daquela época lá, ou uma mesa dançante, e foram devagarinho e colocaram ele lá no chão, 1,20 m de altura. Por que ela me disse isso? Porque até então, eu que tenho a experiência que eu tenho, eu sou analítico, eu sou perfeccionista. Um quadro desse aqui, de vidro, uma moldura luxuosa dessa. O que levou esse quadro a cair dessa altura, de 1,20 m de altura, apoiado em cima dessa escrivania aqui? Se fosse um prego lá na parede, tremeu a parede por algum, né, abalo sísmico, a gente não sabe. O prego se moveu, o quadro caiu. Mas vai cair, vai quebrar tudo. Agora não, o quadro encontra aqui em cima dessa escrivania. Só que a hora que eu cheguei, ele encontrava-se no chão,
sem nenhuma avaria. Aí, botei minha cabeça a funcionar, né? Aí cheguei a essa conclusão aqui da vitalização, das energias, dos fluidos. Aí a avó Leontina veio me dizer quem foi que fez isso, né? A avó Leontina veio me dizer quem foi que fez isso. Eu falei, vó, que interessante, legal, gostei. Manda um abraço a ele, diga a ele muito obrigado, porque eu gostei da mensagem. Então foi uma mensagem que eu recebi. E essa mensagem é um segredo. Mas quem foi, Luiz? Também é um segredo. Pela sua vontade para mover ou bater. Quando move um objeto, a luz vos dá a percepção do movimento. Quando bate, o ar vos traz o som. Mas não é verdade? Quando move um objeto, a luz vos dá a percepção do movimento. Então, a luz nos dá a percepção do movimento. Quando bate, o ar vos traz o som. Então, o ar é que nos traz o som. E agora nós sabemos que existe sons em diversas tonalidades, ou melhor, frequências, aliás, né? Como, por exemplo, o som da comunicação das baleias. Você pode estar perto de uma baleia, ela está se comunicando com outra que está a 100 km, só que você não percebe. Se você não coloca dentro da água ali um sonar, um aparelho para captar aquela onda numa frequência que nós não captamos, e depois a gente ainda acha que é evoluído. Analisa só para você ver a visão de um cão, o olfato de um cão. Analisa o olfato de um cão para você ver. Ainda mais esses cão que trabalham no aeroporto só com a responsabilidade de cheirar droga. Mas não é que eles cheiram droga, né? Porque dizendo isso vai pensar que o cachorro é um drogueiro. Não. Eles foram adestrados para captar aquela substância, né? Então eu tive que corrigir isso aqui, porque senão os protetores dos animais vão querer me processar. Vai querer dizer que eu estou dizendo que cachorro cheirador de droga. Não é isso não. Eu sou adestrado, eles foram educados, né? Então é a mesma coisa os dons mediúnicos. Nós temos que educar os nossos dons mediúnicos para, assim, ter ao nosso lado os bons espíritos. Porque é a falta de educação mediúnica que nos leva a ter ao nosso lado os espíritos inferiores. Mas não é não, Luiz. Mas, e os obsessores e tudo mais? Mas você há de convir comigo que se você sabe que você tem alguns obsessores na tua cola, né? E que se você busca o conhecimento das leis divinas, se você procura mudar
a sua moral, o seu intelecto, o teu jeito de ser, o teu hábito, as tuas atitudes, as tuas más tendências. Você há de convir comigo que tudo funciona em matéria de vibração, de sintonia. Então você se eleva e ele fica por baixo. Então é da responsabilidade deles também se elevar para poder te atacar. Mas quando eles se elevam, eles se melhoram. Então, pelo fato de se elevar, eles não te atacam mais. Isso é psicologia, gente. Né? É uma pergunta meia longa agora, mas eu vou só fazer a pergunta, mas eu vou parar, depois nós vamos para a próxima. No capítulo, na pergunta 23. Concebemos que seja assim. Quando o espírito bate num corpo duro, mas como pode fazer que se ouçam ruídos ou sons articulados na mesa instável do ar? Você observa, é aquilo que eu já disse. Kardec, desde o princípio, quando ele começou a fazer pergunta a São Luís, ele está batendo na mesma tecla. Só quem não raciocina é que não consegue entender essas questões que eu estou dizendo aqui. Concebemos que seja assim quando o espírito bate num corpo duro, mas como pode fazer que se ouçam ruídos ou sons, articulados na mesa instável do ar? Olha só para você ver que ele insiste. Resposta. Pois que é possível atuar sobre a matéria, tanto pode ele atuar sobre uma mesa como sobre o ar. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los, como pode fazer com quaisquer outros ruídos. Então, independente, porque nós não podemos nos esquecer que o ar também é uma matéria. Não só é uma matéria. Nós temos que entender que toda matéria é uma energia. Então, tudo é um meio de veículo onde o princípio inteligente ele transita para lá, para cá, não tendo ele aquilo ali como obstáculo em momento algum. Tanto pode ser no ar quanto na parte física. Olha só, pois que é possível atuar sobre a matéria, tanto pode ele atuar sobre uma mesa como sobre o ar. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los, como pode fazer com quaisquer outros ruídos. Então, essa questão, é lógico que Kardec está interrogando dessa forma para que aprendamos, não é? Porque se não fosse Kardec, não estaria aqui escrito e nós não iríamos estudar e aprender isso nunca. Mas essas manifestações físicas, para os espíritos, isso não é obstáculo nenhum, né? Porque eles atuam, na matéria, independente a condição que a matéria se encontra, gasosa, sólida, líquida, né? Não importa a matéria, não importa a condição que aquela matéria se encontra. Não é obstáculo. O ar é uma matéria. Só que um dia as pessoas vão chegar a essa conclusão, né? O oxigênio também é uma matéria.
Só que não é aceita. Mas devido à evolução. Tudo é matéria. Tudo é energia. O dia que as pessoas parar para raciocinar que tudo é energia, tudo é matéria, fica mais fácil o entendimento, fica mais fácil a compreensão, as pessoas conseguem raciocinar mais, né? Aproveita mais. Enquanto não, as pessoas ficam naquelas interrogações. Ah, mas se ele pode, numa matéria solidificada, sólida, e numa matéria gasosa, a mesma coisa. Não existe obstáculo aos espíritos, principalmente desse nível. Agora, a gente sabe que isso é relativo, porque é uma classe de espírito. De uma certa classe para baixo, já não é assim que as coisas acontecem, não. Né? Não é assim que as coisas acontecem. Cada caso é um caso, porque existe o processo da desigualdade evolutiva. Então, isso aí conta-se muito. Né? Porque aí o indivíduo não sabe separar um fluido do outro, ele não consegue assimilar, ele não tem inteligência suficiente para manipular, para designar, para coordenar. Então é um problema sério, por isso que tem que ter conhecimento. Vamos ao próximo vídeo.